Vamos lá. 7 atributos do exército de Nimrod. Controle da mídia, com isso controle da opinião pública e da verdade. Controle da distribuição de alimentos. Controla todos os alimentos do planeta. Está tudo controlado pelo sistema. Controle das leis, através do controle dos políticos, apresentados a nós pelas empresas internacionais principalmente. São representantes das empresas e não nossos, porque quem paga a campanha deles são as empresas. E eu não conheço um empregado no mundo que recebe de um para trabalhar para outro. Eu tenho aqui fazendas do lado aqui de onde eu moro, fazenda do fazendeiro Geraldo, fazenda do fazendeiro Antônio, e os empregados do Geraldo no final do mês recebem do Geraldo. Fazendeiro do Geraldo não recebe do Antônio. Né? O meu amigo Jason, né? Assistindo a gente aí na cidade com a esposa e com os filhos. Um abraço para vocês e para os seus filhos também que não vieram ainda. Um abraço. O empregado do Geraldo, no final do mês, recebe do Geraldo, porque ele trabalha para o Geraldo. Empregado do Antônio recebe do Antônio, porque no final do mês ele trabalha, ele recebe do Antônio. O político recebe dinheiro público, mas a campanha que colocou ele lá, ela foi dada pelas empresas, a quem eles respondem. É igualzinho à mídia. Você acha que a mídia trabalha para você? Ela recebe das empresas de fora que colocam patrocínio. Você não vê anúncio da Honda, anúncio da Mercedes, anúncio das montadoras, da Nestlé, anúncio de tudo quanto é empresa de fora na hora do intervalo? É para esses que pagam que a televisão trabalha, é normal. É só que o povo não acha isso. O povo idiotizado acha que a televisão recebe de um para trabalhar para o outro. Aqui na fazenda do Geraldo, os empregados deles trabalham para ele, não é para o Antônio. Os empregados da fazenda do Antônio recebem do Antônio, porque trabalha para o Antônio, não vai receber no Geraldo no final do mês. Então não vai trabalhar para o Geraldo. Mas a televisão, o povo acredita que trabalha para ele. E o político, com o dinheiro de campanha pago pelas empresas de fora, principalmente, o gado ainda acha que trabalha para eles. Então, controle da mídia, com isso, controle da verdade da opinião pública, controle da distribuição de alimentos, controle das leis, controle da medicina. Ainda tem mais 3 controles, são 7 os principais. O último é o gado, não tenha dúvida. Agora, interessante, né? Interessante anotar isso, né? Controle da opinião pública. Opinião pública qual, se não do gado? Mas vamos chegar lá. Calma, aqui é vitamina pura. A mente pula tanto aqui das informações associativas, tá certo? Que a gente não se contém e dá um pulo lá na frente. A gente faz igual o João na Ilha de Patmos. Ele avança no apocalipse dele, na narrativa, depois retrocede, depois avança de novo, né? Nós fizemos a leitura do Apocalipse mostrando esses detalhes interessantes da narrativa fora do tempo, atemporal, do João na Ilha de Patmos a respeito do acontecimento final. Não é sequencial, não é cronológica, né? É igual eu agora, eu avancei no tempo e voltei de novo agora. Controle número 4, controle da medicina. A medicina que faz juramento aos deuses do Olimpo, ao deus Esculápio, deus Apolo, deusa Ígia e deusa Panaceia. Deuses mentirosos na minha visão, porque eu acredito no único e verdadeiro Criador que criou os céus, a terra, tudo que há e que não existia e que passou a existir. É bem diferente dessa crença que qualquer um da medicina hoje pode escolher. Pode escolher o juramento de Hipócrates, que é esse, ou o juramento de Genebra, né, que é moderno. Esse é poucos anos atrás. Então, gente, além disso, tem o controle pelo poder mítico. O controle do poder mítico, ele nasceu na Babilônia. Ele nasceu com Semíramis, com o Deus Sol, Nimrod. Esse controle mítico, eu falei sobre ele no início da live. Ele está aí até hoje. O controle mítico é aquele que as pessoas hoje são filiadas a uma instituição religiosa, e eu vou falar aqui do cristianismo, que é onde nós moramos, é Brasil, e aqui é a principal religião é o cristianismo, e você vê que o que o padre fala vira lei, o que o pastor fala vira lei. O pastor fala para você obedecer todos os governos, porque não há governo que não seja instituído por Deus. Nessa hora você vai para a palavra do Messias, ele diz que todo poder e autoridade foi dado a ele. É hora de parar para raciocinar, para pensar, para dar um tempo. Você está entendendo o que o Rubens está falando?
O que a televisão mais faz é para você aceitar a verdade deles, e a verdade, que não é deles, eles estão só encarregados de ser papagaio e repetir. Televisão é a mídia, viu, gente? E a opinião pública tem que ser a deles. Todo povo, gado, tem que ter a opinião deles. Porque é a maior força do exército de Nimrod, viu? O poder reside nos comandados. Não quero avançar, quero ir na sequência. Olha, é outra tirada do Rubens, né? É outra ferramenta de entendimento. É outra citação do Rubens. O poder reside nos comandados. Eu fiz um vídeo explicando isso. Coloquei no canal Verdade Oculta um vídeo explicando isso. Acho que está aqui até hoje. O poder reside nos comandados. Depois, se eu achar esse vídeo aqui, eu vou botar esse título, se não tiver, para você achar mais fácil. Amanhã, vamos ver. Controle mítico. No Brasil, principalmente através da Igreja Católica e da Igreja Protestante. O controle mítico diz respeito às lideranças religiosas comandarem uma parcela enorme da população no sentido que interessa o exército de Nimrod. 7 atributos do exército de Nimrod: controle da mídia, com ela a opinião pública e a verdade, controle da distribuição de alimentos, controle das leis, alimentos inclui água também, controle da medicina, controle do poder mítico, controle bélico, de armamentos, controle de armamentos. O controle de armamentos na sua cidade está na sua mão? Está na mão de alguém que você conhece? Assim comum? Ou está na mão do Estado? Controle dos armamentos é um atributo, um dos principais. Ele foi o que deu início ao exército de Nimrod. Nimrod tinha uma flecha. Deixa eu botar ele aqui de novo. Nimrod tinha arco, tinha flecha, tinha lança, tinha espada. Nimrod criou um exército lá na Babilônia. O exército dizia o seguinte: você precisa me dar a sua liberdade em troca de proteção. Exatamente o discurso que eu tinha preparado aqui, que agora sumiu, cara. É brincadeira. Você precisa me dar a sua liberdade em troca de proteção. Esse é o discurso do rapaz que eu falei do filme. Não achei aqui, é uma pena. O primeiro episódio, acho que é da 6ª fase lá, da 6ª temporada, sei lá. Controle bélico. Esse foi o princípio. O primeiro momento do exército de Nimrod foi o controle sobre a força. A força que ele exerceu de poder proteger ou ameaçar a quem o sistema interessasse. As armas nas mãos do exército de Nimrod da Babilônia era uma proteção ou era uma ameaça? É a pergunta. A resposta não importa. Importante é questionar. Nimrod adquiriu muito poder nas cidades fortificadas dele. Nimrod é citado em Gênesis. Ele, Tamuz, Jesus Cristo de hoje, é citado. Não é o Messias que morreu no madeiro, não estou falando desse. Filho do carpinteiro José, Iocaf, não é esse. Yahushua, não. Estou falando da religião. O que você comemora o aniversário dele em 25 de dezembro. Filho dele, Tamuz, marido da mulher dele. É filho dele, marido da mulher dele. E aí vai. Tamuz. Controle bélico foi o primeiro e mais eficiente modelo de controle exercido por Nimrod nas cidades fortificadas. Com isso, ele ganhara a confiança do povo dele para poder protegê-los. O povo não precisava e era proibido de portar armas. Só o exército podia portar armas. O povo não podia exercer nenhum tipo de defesa própria. Não existia uma defesa própria que fosse legítima para o povo da Babilônia de Nimrod, porque aquele povo cedera a sua liberdade em troca da confiança depositada naquele exército para defendê-lo. E Nimrod tinha então agora o controle pelo princípio básico que norteou tudo: controle bélico.
Vai anotando. Controle da mídia, com ela controle da verdade e da opinião pública. Controle da distribuição de alimentos, os 7 principais, porque sem comida ninguém vive. Ah, mas isso aí tu entrou por quê no meio? Porque, pô, é extremamente importante. A característica da alimentação mudou em poucos anos, cara. Cara, menina, pessoas que estão assistindo, eu era criança. Eu visitava cidades como, por exemplo, na época, eu vou citar aqui, deixa eu lembrar aqui, onde tinha o Clube Rubro de futebol, Araruama. Eu frequentava Araruama. Araruama tinha plantações e mais plantações de laranja, tangerina e diversas frutas. Eu viajava do Rio para São Paulo quando não existia pedágio e via plantações e mais plantações. Hoje só tem eucalipto para aquele negócio de crédito de carbono e para venda da própria madeira, para fazer papel e para fazer carvão. E ainda o crédito de carbono que gera enquanto está ainda viva a árvore. A característica da alimentação, gente, era outra. Deixa eu fazer um parênteses bem rápido aqui, porque você precisa dessas vitaminas. No passado bem recente, qualquer pequeno local, lugarejo, ele era autossuficiente em alimentação, porque plantava-se arroz, plantava-se soja, plantava-se milho, plantava-se frutas, plantava-se batata, plantava-se tudo naquele local pequeno. Gente, olha para cá. Esses centros de distribuições de comida são modernos, mas a humanidade é antiga. Você nasceu ontem como Rubens. Você acha, supõe, pensa, imagina que sempre foi assim, mas não foi. O mundo não tinha essa configuração há 10 anos atrás. Esses açaís, atacadões da vida, você sabe que isso é novo. Você tem 40 anos, você era criança, não existia centro de distribuições de alimento. Não existia controle de institutos que são para o nosso bem, que o governo colocou para controlar a nosso favor. É o exército de Nimrod, ele está todo a nosso favor. Não tinha. Então, cada município plantava, produzia, distribuía o que queria. Não tinha a característica de comércio implantado lá atrás pelos Cavaleiros Templários, está no DVD 27 e 28 do Prepare-se. Eles mudaram a característica. Sabe qual é a característica? Hoje é o Estado que promove, através de leis, tá certo? Incentivos. Incentivos. Você quer uma verdade daqui? Nenhum produtor de cacau que eu conheço aqui tem nota fiscal. Nenhum que eu conheço dá nota fiscal do cacau. Eles não pedem. Por quê? Porque eles querem que produza muito cacau para mandar para a Europa. É simples. Agora, o povo produz o que além de cacau? Nada dá tanto dinheiro igual o cacau, o que o povo vai produzir? Vai para o centro-oeste, é soja. Não estou dizendo que lá não tem nota, eu não conheço a realidade de lá. Eu estou dizendo que a produção de lá é soja, é monocultura. Em outros lugares é milho, é monocultura. Minas é café, é monocultura. Por quê? Porque os Cavaleiros Templários, na época da fábrica que eles criaram, eles diziam, vamos comprar tudo de você, mas só queremos isso. Então, como existe um exército de Nimrod por trás, um cooperando com o outro, porque tem a característica da cooperação mútua, tá certo? Não é concorrência, é cooperação. Então, o que eles fazem? Com essa cooperação de mídia, patrocínio, divulgação, incentivo, e aí paga-se propaganda na emissora, e a emissora não vai falar contra quem paga eles, fala a favor. Então tem a cooperação da mídia, cooperação das leis, cooperação dos ministérios que estão entregues nas mãos de quem botou político para trabalhar, para ser candidato com dinheiro, para pegar um ministério, que é uma representação, para legislar a favor deles próprios, né, Flor Terra? Obrigado aí pela força, irmão, muito obrigado mesmo. Aí o que acontece? Com isso, essa cooperação mútua, eles incentivam a monocultura em todos os lugares para ninguém ter domínio, para ninguém ter autossuficiência, mas ficar todo mundo dependente. Então essa característica nova, você talvez não tenha percebido porque você não parou para pensar, mas quem tem mais de 40 anos percebe isso que eu estou falando, que foi algo arregimentado pelo exército de Nimrod, algo preparado, algo feito para incentivar apenas uma monocultura, ou seja, a cultura única de um produto único em cada região.